Bitcoin hoje passa grande parte do dia acima dos 39 mil e agora já dá uma fraquejada junto com o S&P 500 que veio fazendo uma alta durante o dia e já derrubou, já devolveu tudo enquanto o ouro está subindo. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Vamos rastrear os gigantes, ver o que eles estão fazendo para a gente tomar uma base do que pode acontecer daqui para frente. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto e fica até o final aí, pô. Olha só, a gente vai ver justamente isso, o ouro subindo. Cara, o ouro está em uma tendência de alta infinita e é o que a gente vem conversando. As pessoas estão com medo, momento de incerteza, eles vão para o ouro, eles buscam refúgio financeiro, monetário, então os caras estão buscando lugar para proteger sua grana e o ouro hoje é a melhor opção que o pessoal tem. O Bitcoin não é visto como essa reserva de valor ainda, mas pode ser porque, cara, o ouro tem não sei quantos trilhões, 13 trilhões de market cap, enquanto o Bitcoin tem quase 2, então olha só a diferença. Então isso é conquistado com o tempo, então sem se precipitar, tá? E ainda a gente sabe o potencial e a taxa de crescimento desse mercado que, cara, é muito anormal e para atropelar essas outras moedas aí é um peido, é muito fácil, tá? Então, é o seguinte, a gente está nessa faixa de preço, a gente está em um possível fundo do Bitcoin, a gente está em uma região perigosa aqui nos 30, 40 mil, e a gente está tentando realmente definir um suporte para o preço para ele se decidir se ele vai de uma vez para o topo histórico ou não, ou se ele vai ficar em lateralidade. A gente já vai analisar isso melhor, mas agora a gente tem que olhar para os grandões. Então, aqui a gente tem em cima o gráfico de quem tem mais 1000 bitcoins. Quem tem mais de 1000 bitcoins, as carteiras são essas aqui, 2.200, 2.100 no momento. E a gente aqui embaixo tem o gráfico simplesmente de carteiras de todo mundo. A carteira de geral. A gente sabe que tem muito mais sardinha do que baleia no mercado. Então, de 35 milhões de carteiras aqui, nós temos aqui 2.000 que tem realmente mais de 1000 bitcoins e a diferença é absurda. Então, você tem muito dinheiro concentrado na mão de poucos e essa é a premissa da oferta e demanda que favorece o crescimento do Bitcoin. A gente já saca isso. E olha o seguinte, reparamos, aqui na alta, quando as baleias com mais de 1000 bitcoins, elas vendem tudo, você vê essa queda aqui, os caras foram 200, 300 carteiras aqui que foram embora, que tinham mais de 1000 bitcoins. Então os caras venderam. Venderam aonde? Fevereiro de 2021, justamente neste topo aqui que a gente encontrou no ano passado, tá? Então, nesse momento, eles começaram a vender, enquanto o que estava acontecendo? A sardinhada, a gente aqui estava comprando. Então, o pessoal estava comprando, os caras estavam despejando na cabeça. Mas uma coisa que a gente tem que reparar é justamente o crescimento, né? Desde 2019, a gente saiu aqui de 23 milhões de carteiras para 40 milhões. Cara, como eu falei para vocês, é uma taxa de crescimento completamente absurda. Isso só favorece o futuro nosso bolso, futuro do mercado de cripto, o crescimento de todos os criptoativos, tá? Então, nesse momento, a gente sabe que os caras eles se precipitam antes, eles se organizam, planejam para vender antes dessa onda toda de queda que a gente tem. Então, os grandões, eles têm estratégia. E depois que eles despejam tudo, enquanto a galera tá comprando e o pessoal não para de comprar, tá todo mundo comprando, isso indica que, cara, a mentalidade do pessoal, ou eles estão tudo louco da cabeça, não importa o negócio, eles estão comprando igual louco, ou realmente o mercado tá ficando mais racional, pensando lá no hold, e tá todo mundo aderindo também igual um maluco, e, cara, só pode ser isso. Então, depois dessa queda, a gente tem uma lateralidade do preço. Olha essa lateralidade aqui e olha o que a gente teve em 2018. Então é o mesmo padrão, a gente tem uma queda das carteiras e depois a gente teria aqui, falando em estatística, que ele entregaria pra gente uma alta. Mas Douglas, por que os grandões aqui, quem tem mais de 1000 bitcoins, eles não compram nessa queda? Por que as carteiras ficam de lado, né? Eles não compram nem vendem, fica tudo parado esperando a alta do mercado? Exatamente, eles ficam esperando a alta do mercado. Por quê? Porque eles não são besta, os caras querem comprar no melhor momento quando eles têm certeza de uma tendência. Então, muita gente espera uma confirmação de uma tendência de alta para entrar no mercado. Então, não é algumas pessoas que simplesmente olham o preço caindo, eu compro, caiu mais, eu compro. Não, os caras esperam uma confirmação, um dado sólido do mercado e aí sim eles entram, porque eles têm validade nos investimentos, eles às vezes mexem com o dinheiro dos outros, então, cara, a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares, então não é uma coisa que você brinque, você precisa ter certeza para ganhar muito dinheiro e uma porcentagem modesta aí
justamente nesses investimentos já entrega uma valorização absurda em questão de dólares para esses grandões, tá? Então a gente está vendo realmente os caras não fazendo nada nesse momento. Então junta essa informação e segura aí e aproveita e deixa o seu like aí se essa informação tá de ouro aqui, que a gente vai muito mais a fundo. Então fica aí comigo. Olha só, mineradores, a saída de Bitcoin dos mineradores, eles estão vendendo, eles estão comprando, eles estão acumulando. Então olha só, quando o mercado entrega nessa linha branca uma alta, o preço está subindo, os mineradores despejam. Eles vendem. Por que que eles vendem? Cara, eles querem ganhar dinheiro, eles querem botar dinheiro no bolso. Então, eles ficam minerando, acumulando Bitcoin, e eles vão querer vender quando o preço está lá estourando. Então, eles vão esperar esse momento. Então, a gente tem justamente, olha só que curioso, tá? O mercado, ele fez um topo histórico aqui nesse primeiro topo que a gente viu, justamente nos 64 mil dólares, e depois a gente teve queda, tivemos alta e renovamos o topo histórico indo para os 69 mil dólares. Só que de acordo com esse gráfico aqui, os mineradores não despejaram nesse topo histórico que a gente teve, então os caras ainda estão esperando de certa forma, tá? A gente está interpretando, os caras estão esperando valores mais acima do Bitcoin para sim começar a despejar, porque a gente tem realmente uma quantidade muito considerável de Bitcoin na mão desses caras. Então, alguma hora eles vão querer despejar e pagar suas contas aí e colocar uma grana violenta no bolso para comprar suas Lamborghinis aí e o que seja, tá? Um Kinder Ovo, cara, tem várias formas de os caras agregarem aí o dinheiro deles. Então, olha só, a gente tem o seguinte, isso aqui é um fato totalmente curioso, porque já que eles não estão vendendo, você pode ver por essa métrica estática aqui, que, cara, eles não estão tirando Bitcoin de forma alguma do bolso. Então a gente já está um ano como estávamos em 2018, só com os caras acumulando. E depois eles sim despejam. Então você tem uma alta no preço, uma alta considerável, eles vão lá e vendem. Então a gente tem vários ciclos disso acontecendo. E o que a gente pode esperar, tá? De uma métrica e outra que a gente está vendo é que justamente agora tá todo mundo quietinho, cara. Tá todo mundo na maciota, ninguém tá fazendo nada, ninguém tá vendendo igual um maluco, ninguém tá comprando igual um maluco. Então, olha só, a gente tem que sacar que esse momento, ele pode aguardar mais queda, como pode aguardar uma alta estratosférica e rumo ao topo histórico, como a gente vê aqui. Mas não indica, tá, de forma alguma que, cara, acabou a alta, amanhã, acabou a baixa, perdão, e amanhã já vai estourar o preço. Não, tá? A gente tem que ter paciência e estratégia. Para isso a gente tem que saber analisar diversas coisas para tomar uma decisão bem sábia. E outra coisa é que os hodlers, aí vai do que é mais chique aí para você, há mais de um ano. Ou seja, os caras que estão com Bitcoin no bolso aí há mais de um ano. O que que eles estão fazendo? Os caras estão fazendo nada, não está vendendo. Então a gente está vendo a queda do preço e os caras só compram. Esse carinha aqui ajudou a gente a interpretar esse gráfico de uma forma melhor aqui e ele fez uns desenhos, tá? A gente tem várias regiões que o preço cai e esses holders seguram o Bitcoin. Eles não vendem no medo. Claro que muita sardinhada vende com força. Só que realmente o pessoal que já está há um ano no mercado, já faz o quê? Praticamente um ano aí que a gente está em uma situação tensa do mercado. Na verdade, o ano passado a gente teve uma alta, mas enfim... Cara, já faz alguns meses aí que o mercado está em queda, assustando o pessoal. Então, o pessoal ainda cisma em fazer hold porque entende o fundamento do mercado, entende o que pode vir pela frente. Então, o pessoal quer colher lá na frente os frutos, não é igual o pessoal que entra hoje e está querendo comprar tudo, vender no outro dia, ficar rico, não, tá? Então, tem como ganhar dinheiro com consistência no médio prazo? Tem, você não precisa ser holder para cara, esperar 1000% de valorização, você consegue fazer 1000% em um ano, em 6 meses, se você souber e ter conhecimento para aplicar isso. Então, se você quiser se aprofundar, treinamento modesto aí embaixo é para você, primeiro link na descrição e no comentário fixado, tá? Então, nesse momento, a gente vê que, cara, vamos lá, os mineradores não estão vendendo, os grandões não estão fazendo nada e os pequenininhos estão comprando igual um louco. Então, olha só, né? A gente está tendo aí realmente uma situação que o que a gente pode esperar? Alguma hora a gente não está longe disso, dessa lateralidade acabar e a gente realmente fazer aí um movimento de alta. Tá? Essa é a minha opinião. Eu acredito que essa queda aqui já está perto de chegar ao seu fim, porque a gente precisa entender que desde o topo histórico lá de trás, nós já passamos aí o que, cara, quase um ano nesse vai e vem. Então, muita gente fala, né, que o ciclo ele foi anulado, o ciclo foi estendido, que seja,
Só que a gente precisa entender que esse topo histórico diferente que a gente teve aqui, de um pouquinho acima do anterior, não é aquele topo histórico que a gente esperava, né? Tipo, 70 mil bitcoins aí, 70, 100 mil, 300 mil, 500 mil. Cara, não era isso que a gente estava esperando, né? Cara, como assim? Na verdade, era isso que a gente estava esperando. Calma aí, minha cabeça travou toda agora. Então, a gente estava esperando realmente valores muito acima e a gente não veio fazer isso e fez um topinho muito diferente do normal. Então, a gente precisa encarar, pelo menos eu gosto de encarar esse movimento todo aqui que a gente está vendo como uma lateralidade, cara. Isso aqui é uma acumulação absurda que tende a valorizar isso aí no longo prazo, no médio prazo. Então, olha só, né? A gente está realmente entre dois pontos, né? A gente tem uma resistência em cima e temos um suporte embaixo e o preço fica o quê? Ele fica brincando aqui no meio. Só que essas brincadeiras entregam pra gente o quê? 50% de alta, 100% de alta. Então olha só a oportunidade que o mercado dá para quem faz swing trade. Tem como sim você encontrar os sinais que o mercado dá para você comprar e vender na hora certa. Claro que não com total precisão, mas tem, tá? Isso aí também ensino. Cara, tem aula específica lá no treinamento só para avisar para vocês. E olha só, nós temos o seguinte aqui também. Nesse exato momento, dentro dessa acumulação que a gente enxerga, temos uma resistência nos 45 mil, que, cara, já batemos 1, 2, 3, 4 vezes para romper e a gente não conseguiu. Fora isso, nós estamos aqui nesse momento aqui lutando contra os 37 mil aproximadamente nesse fundo. Então a gente tem uma área aqui que o preço tá em lateralidade e, cara, vai se decidir ou não vai, né? A gente precisa ter uma resposta. Então, se a gente olhar aqui e der uma espiada no RSI, a gente vai reparar o seguinte, olha isso aqui que curioso, tá? O RSI está mostrando pra gente uma linha de tendência de alta sendo formada, então a gente está construindo aí uma alta no mercado em questão de força e nós também estamos fazendo aqui uma limitação na parte de cima do gráfico. Então a gente tem uma resistência e temos um suporte, logo temos indefinição, temos um triângulo simétrico e, cara, para onde que ele vai, né? Será que ele vai para baixo? Será que ele vai para cima depois do rompimento? E ele está numa região chave, né? Os 50 pontos do RSI é a região mais neutra possível e o mercado diz que realmente a gente está uma lateralidade e estamos em uma indefinição de forças. A gente não tem ideia de qual força está ganhando o mercado, porque nesse exato momento temos realmente pau a pau a situação aqui entre compradores e vendedores, mas a gente precisa entender essa parte do mercado alavancado também. A gente precisa sacar que esse pessoal alavancado está muito acima do normal. O pessoal está insistindo em alavancar o mercado para cima. Isso dá combustível para a gente cair. Então, enquanto esse povo não mudar a mentalidade, ser liquidado, a gente não vai ter paz para continuar subindo de uma forma pacífica, tá? Então, a gente estava com métricas bem piores aqui, como a gente pode ver no gráfico. A gente estava hoje com 2,19 de long short ratio, já estamos com 1,70 praticamente. Então a situação melhorou de certa forma, enquanto o Open Interest está, de certa forma, também em tendência de queda. Então a gente está tendo algumas liquidaçõezinhas nesse meio do caminho, mas nada muito expressivo, né? Aquela questão que a gente estava enxergando lá. Douglas, teve uma liquidação de $1 bilhão. A gente não está tendo isso, cara. No dia que ele fez 130 milhões, 10% do que ele costuma fazer em movimentos grandes. Então a gente sacar o seguinte, não houve liquidações gigantescas no mercado, os grandões não estão fazendo nada no momento, cenário de indefinição, sabe por quê? Sabe, junta essa informação, sabe a conclusão que você tira? Que tá todo mundo esperando para ver o que vai acontecer nesse mundo. Tá uma loucura, é guerra na Ucrânia, é sanção que vai afetar as commodities. Se afeta as commodities, afeta as economias dos países. Se afeta as economias dos países, afeta o nosso bolso aqui também, cara. Então tá todo mundo sujeito a essas complicações geopolíticas. Então a gente precisa sacar que no caos há oportunidade. Em momentos como esse que você está vendo uma loucura, uma indefinição total, é a hora que você com certeza vai pensar em comprar. E essa zona aqui que a gente está vendo, de lateralidade, esse retângulo roxo ou rosa aqui, dependendo da sua visão, a qualidade da sua visão aí, a gente vai reparar o seguinte também, cara. Isso aqui é justamente uma zona de acumulação. Essa é a primeira zona de acumulação que nós temos que, cara, pode ser bem recompensadora. Douglas, mas eu vou esperar os 30 mil. Então você vai ficar esperando os 30 mil, aí se ele fizer aqui, ó, 31 e voltar a subir, você vai ficar lambendo o dedo aí, pô, chupando o dedo. Então você não quer fazer, não quer ser esse cara esquecido da história. O que você faz? Aportes parciais, tá? Então,
Olha só que bacana, o cenário está todo indeciso, o ouro está subindo, então agora está muito claro, olhando tudo isso que a gente viu, que a situação está muito indecisa e está todo mundo aguardando algum sinal do mercado. Os grandões eles só se mexem aí quando o mercado dá um sinal forte, aí eles entram nessa onda de compra também. Então a gente está precisando de um sinal de compra forte, tá? Uma reversão bem clara, assim como a gente começou a ter ali em janeiro, no final de janeiro, que a gente saiu dos 33 e fomos para os 45, tá? E agora a gente vai ficar também dependente desse long short ratio. Então, quando essa métrica começar a cair lá para perto de 1, a gente sim vai ter uma posição muito favorável para a gente voltar a subir e começar a ter um gatilho, falando em gráfico, para a gente voltar a uma tendência de alta, chamar a atenção do mercado de novo, e aí voltamos àquele ciclo de euforia eu falo para vocês, diante desse comportamento que está se expandindo por mais de um ano de lateralidade dos grandões, é de se esperar que esse ano ainda a gente tenha alguma surpresa muito boa no mercado, tá? Não tô falando de queda, mas sim tô falando de alta, uma valorização, e não veja como uma impossibilidade a gente buscar o topo histórico de novo, tá? A gente está perto, relativamente perto do topo histórico, falta aí 70% de alta para a gente voltar para o topo histórico, e não duvide disso, tá? O mercado é totalmente imprevisível e a gente já foi surpreendido várias vezes, então a única coisa que falta é você deixar a sua inscrição e o seu like se você não fez isso ainda. Tá me assistindo todo dia pegando informação, não se inscreveu ainda, faça o favor e me dê essa moral hoje, tá? Então tamo junto, forte abraço, amanhã é nóis.